dia. Diante dos últimos eventos que a gente acompanha nos noticiários, eu decidi fazer uma análise baseado em um livro publicado no ano de 2025, intitulado aí como O Último Guardião. Tem lá como seu pseudônimo Ana Fábula. Vamos lá. O Último Guardião, publicado no ano de 2025, é o prenúncio para o cenário geopolítico que se iniciou no ano de 2026, expondo novas diretrizes que determinam uma nova postura da humanidade diante dos conflitos de interesse. Se você quer se aprofundar em geopolítica, O Último Guardião apresenta em um resumo de apenas 66 páginas como funciona essa dinâmica. Para entender a dinâmica apresentada em O Último Guardião e como ela se conecta ao cenário geopolítico de 2026, precisamos analisar a transição de um modelo de confronto de potências para um modelo de gestão de sobrevivência global. Abaixo explico os pilares dessa nova postura da humanidade mencionada na obra. Primeiro, a exaustão da diplomacia tradicional. O livro O Último Guardião sugere que até 2025, os mecanismos internacionais, como a ONU ou blocos econômicos clássicos, como o FMI, atingiram um ponto de saturação. A dinâmica de 2026 não é mais baseada em acordos de, entre aspas, cavalheiros, mas em diretrizes de necessidade pontual. Isso significa que a postura da humanidade deixou de ser reativa para se tornar preventiva, onde o guardião atua como um árbitro técnico e não político. 2. A nova postura. Do interesse nacional ao interesse da espécie. A grande mudança de paradigma, exposta no resumo de 66 páginas da obra O Último Guardião, é a substituição do PIB, Produto Interno Bruto, por indicadores de resiliência estrutural. Ponto A. Conflito de interesse. Antes resolvidos com sanções econômicas, agora são mediados pela distribuição de recursos vitais, água, energia limpa e tecnologia de processamento. Ponto B. Soberania compartilhada. As nações aceitam ceder parte de sua economia em favor de uma segurança climática e tecnológica global. 3. O papel do guardião na geopolítica. O guardião não é necessariamente uma pessoa, mas pode ser interpretado como um protocolo de governança. A dinâmica funciona através de: ponto A. Transparência radical, onde as intenções militares e econômicas são monitoradas por sistemas de inteligência que antecipam o conflito antes da primeira movimentação de tropas. Ponto B. Desescalada automatizada. Protocolos pré-assinados que entram em vigor assim que uma linha vermelha geopolítica é cruzada. 4. Resumo da dinâmica de 2026. A humanidade, após os eventos narrados na obra O Último Guardião, em 2025, passa a operar sobre o que o livro chama de realismo colaborativo. Modelo antigo versus modelo novo. Vamos lá. Modelo antigo pré-2025 e modelo novo pós-2026 aí, com as previsões do Último Guardião. Vamos lá. Modelo antigo, competição por territórios. Modelo novo, gestão de ecossistemas. Modelo antigo, sigilo diplomático. Modelo novo, monitoramento de dados em tempo real. Modelo antigo, hegemonia de nações isoladas. Modelo novo, governança por diretrizes globais. Modelo antigo, conflitos armados de expansão. Modelo novo, defesa de infraestruturas críticas. Nesse momento da história da humanidade, todo cidadão que tem uma sensibilidade e consciência, consciente dos acontecimentos, deve se posicionar, e eu estou fazendo aqui essa análise, pautado em um livro que traduz de forma lúdica a realidade na qual estamos vivendo. Porém, aqui eu trago dados técnicos. Claro, com a ajuda da tecnologia, tem a participação da IA, que ajuda aí a sintetizar essa análise. E eu vou prolongar um pouco mais nesse ponto. Essa análise que eu acabei de trazer junto com a IA, ela sintetiza com precisão o divisor de águas que a obra O Último Guardião representa para a conscientização da humanidade no que tange aos nossos interesses. O conceito de realismo colaborativo é, talvez, a peça mais provocativa desse quebra-cabeça, pois ele não nasce de uma bondade súbita da humanidade, mas de um cálculo matemático de sobrevivência. Complementando essa dinâmica, vale notar como as 66 páginas operam na prática. As 66 páginas aí do Último Guardião, elas são uma bússola orientadora para quem quer entender o real motivo do comportamento atual da humanidade. Vamos lá. A lógica da vigilância mútua garantida. Se no século XX tínhamos a destruição mútua assegurada, baseada em ogivas nucleares, a dinâmica de 2026, proposta em O Último Guardião, baseia-se na impossibilidade do primeiro passo. Ponto A. Algoritmos de prevenção. A dinâmica funciona através de camadas de dados auditáveis. Se uma nação tenta desviar recursos de infraestrutura crítica para fins bélicos, o sistema Guardião, que são protocolos de segurança, corta automaticamente o acesso a créditos de carbono, por exemplo, ou tecnologias de fusão, sufocando a agressão emergente no berço. Vale mencionar aí o conflito recente que está ocorrendo aí lá no Irã. Ponto B. O fim do blefe. No modelo antigo, a geopolítica era um jogo de poder. Agora é um jogo de xadrez, com todas as peças transparentes. A dinâmica de 2026 e o que vem a seguir retira o poder do segredo, forçando os líderes a negociar com base em fatos técnicos e disponibilidade real de insumos. O impacto na economia global. A transição do PIB, que é o Produto Interno Bruto,
para a resiliência estrutural, altera o fluxo de capital, onde a gente vê aí os BRICS, que é um Fundo Monetário Internacional, que concorre aí com o FMI. Tá? Então, essa é mais uma diretriz aí que aponta para uma mudança nos interesses geopolíticos global, aliás. O investimento não busca mais o lucro imediato em mercados voláteis, mas a estabilidade de sistemas. Nodos de recurso. Cidades e regiões são avaliadas pela sua capacidade de autossustento. 2. Diplomacia tecnológica. Quem detém a melhor tecnologia de filtragem de água ou armazenamento de energia tem mais voto, ou digamos assim, valor, nas diretrizes de necessidade do que quem possui o maior exército. Nota de contexto. É fascinante observar como a obra O Último Guardião trata a humanidade não como um bloco unido por ideologia, mas como passageiros de um navio com casco furado. A colaboração é a única forma de não afundarmos. Essa estrutura, apresentada nas 66 páginas do Último Guardião, que é uma ficção que explora o lúdico, mas evidencia o cenário real em que vivemos hoje, é, na verdade, um contrato social global técnico. Ela elimina a figura do mediador humano corruptível e coloca em seu lugar a rigidez dos protocolos de segurança. A grande questão que fica para este ano de 2026 e os próximos é até que ponto os antigos poderes aceitarão ser governados por diretrizes que eles mesmos ajudaram a criar sobre